O sinal, a detecção veio às 3h47 e mudou tudo. A comandante Sarah Chen estava na plataforma de observação do Pathfinder da UNSC, olhando para os fluxos de dados que inundavam a tela holográfica. A nave estava conduzindo pesquisas rotineiras do espaço profundo no sistema Kepler 442, quando os sensores detectaram algo impossível. Um pulso eletromagnético estruturado originado do quarto planeta. Comandante, agora temos certeza, disse o tenente Marcos Rodrigues, oficial de comunicações do navio. Sua voz carregava um tremor de excitação misturado com medo. Isso não é natural. O padrão se repete a cada 40,7 segundos. Progressão matemática. Números primos. Sarah assentiu lentamente. Sua mente percorreu protocolos que até então eram teóricos. Em 200 anos de exploração espacial, a humanidade encontrou vida microbiana, fósseis antigos e bioassinaturas promissoras. Mas nunca isso. Nunca um sinal que gritasse inteligência. Quanto tempo até estarmos em órbita? Ela perguntou. 16 horas na velocidade atual. Respondeu o navegador Shen. Nenhuma relação, embora eles brincassem sobre isso. Poderíamos forçar os motores com mais força. Não. Aproximamo-nos com cuidado. Protocolos padrão. Sarah se virou para sua tripulação. 23 homens e mulheres que se inscreveram para trabalho de pesquisa, não para primeiro contato. Foi para isso que treinamos. Cada simulação, cada exercício. Seguimos o procedimento exatamente. O Pathfinder era um navio de pesquisa, não um navio de guerra. Carregava sistemas defensivos, mas as suas armas principais eram sensores, laboratórios e um dos sistemas de inteligência artificial mais avançados da humanidade para análise linguística. Se este sinal fosse o que todos suspeitavam, essas ferramentas seriam mais importantes do que os mísseis. À medida que a nave ajustava o curso, Sarah retirou-se para sua sala de preparação e iniciou uma transmissão prioritária de volta à Terra. A esta distância, a mensagem demoraria 9 horas para chegar. Quando o comando respondesse, eles já estariam em órbita. Ela estava sozinha aqui, e o peso dessa responsabilidade caiu sobre seus ombros como chumbo. As horas se arrastaram. A tripulação trabalhou em silêncio concentrado, executando todos os diagnósticos, verificando todos os sistemas, preparando todos os cenários possíveis. O sinal continuou seu pulso constante, imutável, paciente, esperando. A doutora Maro Convo, cenobióloga do navio, trouxe sua análise preliminar para a ponte. A origem do sinal é definitivamente a superfície do planeta. Região equatorial, a aproximadamente 600 quilômetros do que parece ser uma importante fonte de água. A atmosfera é respirável, mistura de nitrogênio e oxigênio, semelhante à da Terra. As faixas de temperatura estão dentro da tolerância humana, sinais de vida, Sarah perguntou, inconclusivos. A ionosfera do planeta está criando interferência. Precisaremos nos aproximar, talvez enviar sondas. Sarah estudou o planeta cada vez maior na tela. Era lindo, redemoinhos azuis e verdes, nuvens brancas flutuando pelos continentes. Parecia tanto com a Terra que seu peito se apertou. Comandante, Rodrigues gritou, sua voz afiada. O sinal acabou de mudar. Todas as cabeças na ponte se viraram. O pulso constante que se repetiu durante horas mudou de repente. Surgiram novos padrões, mais complexos, repletos de harmônicos. Eles sabem que estamos aqui, sussurrou o navegador Shen. Sarah deu um passo à frente, as mãos segurando o corrimão. Rodrigues, podemos responder? Sim, senhora. Temos as matrizes de transmissão prontas. Então vamos nos apresentar. A hora seguinte tornou-se uma cuidadosa dança matemática. A primeira conversa da humanidade com outra inteligência consistiu em números primos, progressões aritméticas básicas e formas geométricas simples codificadas em ondas de rádio. As respostas voltaram rapidamente. Cada um, com base no último, quem quer que seja, lá embaixo, entendia a matemática da mesma forma que os humanos. Algumas coisas, ao que parecia, eram universais. Eles estão.
enviando algo novo. Rodrigues disse, seus dedos voando pelo console. Acho que é um convite, um conjunto de coordenadas. Sarah sentiu o coração disparar. Foi isso. O momento que definiria não apenas sua carreira, mas potencialmente o futuro da civilização humana. Monte a equipe de desembarque, ela ordenou. Equipamento de proteção completo, mas armas mínimas. O equipamento científico tem prioridade. Nós estamos indo para lá. E vamos fazer isso direito. Enquanto a tripulação se preparava, Sarah deu uma última olhada no planeta abaixo. Em algum lugar lá embaixo. Outra inteligência esperou. Outra civilização que olhou para as estrelas e se perguntou se estariam sozinhas. Agora, ambas as espécies tiveram a sua resposta. A baía de transporte do Pathfinder se abriu e a pequena nave desceu em direção às coordenadas, transportando 6 humanos para o desconhecido. Sarah estava sentada no assento do piloto, com as mãos firmes apesar da adrenalina que corria em suas veias. O que quer que acontecesse a seguir ecoaria pela história. O primeiro contato da humanidade com a inteligência alienígena, não através da guerra ou conquista, mas através da curiosidade, da matemática e do simples desejo de compreender. A nave rompeu as nuvens e o local de pouso apareceu. A respiração de Sarah ficou presa. Esperar lá embaixo era algo que a humanidade nunca imaginou. Os arquitetos. O local de pouso era um platô de pedra lisa que parecia perfeito demais para ser natural. Enquanto os motores do ônibus espacial eram desligados, Sarah e sua equipe olhavam pela janela para o que os esperava. Estruturas erguiam-se da superfície do planalto, não edifícios no sentido convencional, mas formações cristalinas que pulsavam com uma suave luz azul. Formavam um círculo em torno de uma plataforma central e a precisão matemática da sua disposição era inconfundível. Cada estrutura ficava exatamente à mesma distância de suas vizinhas, criando um padrão geométrico perfeito. As leituras atmosféricas confirmam o ar respirável. Relatou a doutora Okonkwo, verificando seus instrumentos pela terceira vez. A temperatura é de 20,2 graus Celsius. Nenhum contaminante biológico detectado. Nenhuma radiação acima dos níveis de fundo. Sarah estudou a cena cuidadosamente. Onde eles estão? Estamos transmitindo nossa chegada há 30 minutos, talvez eles estejam esperando que demos o primeiro passo. Sugeriu o Dr. James Park, o físico da equipe. Um teste de intenções. Sarah tomou sua decisão. Os capacetes permanecem colocados até termos certeza da atmosfera, mas as armas permanecem na nave. Park Okonkwo Rodrigues, você está comigo. Shen e Martinez, vocês ficam na nave. E mantenha comunicação com o desbravador. A rampa de embarque desceu com um silvo mecânico e Sarah deu os primeiros passos da humanidade em um mundo alienígena habitado por vida inteligente. A pedra sob suas botas parecia sólida, quase quente. O ar filtrado pelos sistemas de seu capacete carregava um leve aroma metálico que os purificadores não conseguiam eliminar. Eles caminharam em direção à plataforma central. Movimentos lentos e deliberados. Cada passo foi gravado por uma dúzia de câmeras. Cada respiração documentada para a história. Ao chegarem ao centro do círculo, as estruturas cristalinas começaram a brilhar mais intensamente. O pulso de luz acelerou, criando padrões que dançavam pela pedra. Então, da maior estrutura, algo emergiu. Não era o que Sarah esperava. Nenhum alienígena cinza com olhos grandes. Nenhuma criatura com tentáculos ou formas insetoides. O que apareceu diante deles foi algo que desafiava qualquer descrição fácil, um ser composto pelo que parecia ser luz líquida, em constante mudança, nunca mantendo uma única forma por mais de um momento. Tinha uma altura aproximadamente humana, mas parecia existir ligeiramente fora de fase com o espaço normal, suas bordas se confundindo e se reformando. Contato. Sarah sussurrou. Sua voz foi transmitida automaticamente para o desbravador. Temos contato. Visual com inteligência extraterrestre. O ser avançou. Ou talvez o espaço entre eles simplesmente tenha diminuído. Sarah não sabia dizer. Levantou o que poderia ter sido um apêndice.
E de repente, o ar entre eles brilhou. Uma tela holográfica se materializou, mostrando equações matemáticas que passavam a uma velocidade incrível. Dr. Park engasgou. Essas são equações quânticas de campo, física teórica avançada. Eles são SH nos devendo sua compreensão das forças fundamentais. A equação parou, substituída por imagens. Um planeta, este planeta, como era há milhões de anos, oceanos repletos de vida. Depois as imagens mudaram, mostrando a ascensão da civilização, o desenvolvimento da tecnologia, o alcance das estrelas. Mas então veio algo mais sombrio. Outra espécie apareceu nas imagens, vinda do espaço profundo. As cenas que se seguiram mostraram conflito, destruição e, em última análise, uma escolha desesperada. Os habitantes originais deste mundo transformaram-se, abandonando a forma física para se tornarem seres de pura energia, escondendo-se em estruturas cristalinas que poderiam sobreviver aos fins. Eles são refugiados. Dr. Okonkwo disse suavemente. Eles se transformaram para escapar da extinção. O ser pulsou com uma luz mais brilhante e novas imagens apareceram. Navios, embarcações enormes que pareciam ter sido cultivadas em vez de construídas. Os inimigos que forçaram esta transformação. E então, um aviso. Aquelas mesmas naves, ainda lá fora, ainda caçando, ainda consumindo mundos, Sarah sentiu o gelo se formar em seu estômago. Eles estão pedindo ajuda? Ou nos avisando? O holograma mudou novamente, mostrando a Terra. Em seguida, mostrou naves humanas espalhando-se pela galáxia, movendo-se pelo espaço com tecnologia primitiva, mas determinada. O ser destacou as embarcações da humanidade e depois mostrou novamente aquelas naves predatórias. A mensagem era clara. A humanidade estava em rota de colisão com algo antigo e terrível. Rodrigues deu um passo à frente, com a voz firme. Comandante, isto pode ser uma armadilha. Como sabemos que tudo isso é real? Sarah considerou suas palavras cuidadosamente. A confiança era a coisa mais perigosa a se oferecer no primeiro contato. Mas o medo talvez fosse ainda mais perigoso. Ela removeu o capacete. Comandante, não. Pato. Okonkwo gritou. O ar estava fresco e fresco, cheio daquele cheiro metálico que ela sentiu através dos filtros. Sarah respirou fundo e nada aconteceu. Ela não desabou. A atmosfera era exatamente o que os sensores haviam prometido. Viemos aqui em paz, disse Sarah, sabendo que o ser não conseguia entender suas palavras, mas esperando que entendesse suas ações. Viemos para aprender, não para conquistar. Se o que você nos mostrou é verdade, então a humanidade precisa saber. Precisamos nos preparar. O ser de luz pulsou e, de repente, Sarah sentiu algo roçar em sua mente. Não é doloroso, mas surpreendente. Imagens inundaram sua consciência. Não apenas imagens, mas conhecimento. Entendimento. O ser chamava-se Varane, um dos milhares que sobreviveram à transformação. A civilização deles, os arquitetos, já abrangeu dezenas de sistemas estelares. Eles construíram maravilhas que fizeram a tecnologia humana parecer brinquedos infantis. E quase foram destruídos por algo que se autodenomina consumo. Uma inteligência de colmeia que devorou vida orgânica e converteu planetas inteiros em matéria-prima para sua expansão. Os arquitetos observaram o desenvolvimento da humanidade durante séculos, esperando para ver se esses recém-chegados à galáxia seriam diferentes, aguardando para ver se a humanidade seria aliada ou simplesmente mais presa para o consumo. Sarah engasgou quando o contato terminou, tropeçando para trás. O Dr. Park agarrou-a pelo braço. Eu entendo agora. Ela disse, com a voz trêmula. Eles estão sozinhos há tanto tempo, escondidos. Esperando. Eles precisam saber se vale a pena salvar-nos. O ser, Varane, pulsou novamente e o holograma mostrou algo novo. Um dispositivo cristalino como as estruturas ao seu redor, mas menor. Portátil. Ele girou lentamente no display e Sarah entendeu seu propósito instantaneamente. Foi um comunicador, um tradutor, um presente foi uma escolha.
Pegue-o e a humanidade ganharia conhecimentos que poderiam salvá-los do consumo. Aceite-o e a humanidade também se tornaria responsável por ajudar os arquitetos a recuperar o que perderam. Sarah olhou para sua equipe. Rodrigues parecia cético. Dr. Park estava calculando probabilidades. A doutora Okonkwo tinha lágrimas nos olhos. Nós não viemos aqui para nos afastar da verdade, Sarah disse. Seja qual for a verdade, ela deu um passo à frente e pegou o dispositivo cristalino. No momento em que seus dedos tocaram, tudo mudou. O despertar. O dispositivo cristalino estava quente nas mãos de Sarah, pulsando com uma luz rítmica que combinava com o batimento cardíaco. No momento em que ela fez contato, a informação inundou sua mente, não avassaladora, mas deliberada, como alguém derramando água cuidadosamente em um copo. Estruturas linguísticas. Princípios matemáticos. Mapas estelares mostrando setores do espaço que a humanidade nunca havia explorado. E passando por tudo isso, uma história de guerra que durou milênios. Comandante. Doutor. A voz de Okonkwo parecia distante, embora ela estivesse bem ao lado dela. Seus padrões neurais estão aumentando. O dispositivo está interagindo diretamente com seu cérebro. Sarah piscou e de repente ela pôde ver mais do que antes. A paisagem ao seu redor revelava camadas ocultas. Campos de energia conectando as estruturas cristalinas. Fluxos de dados fluindo sob o planalto de pedra, ao longe, enterrados no subsolo. Maquinaria enorme ainda funcionando depois de milhões de anos. Estou bem, disse Sarah, e percebeu que agora entendia Verheim. O ser de luz não havia falado, mas ela compreendeu sua presença como se estivesse lendo a linguagem corporal. Era curioso sobre ela, cauteloso, mas também desesperadamente esperançoso. Verheim pulsou e mais informações chegaram pelo dispositivo. Os arquitetos instalaram nesta galáxia faróis de alerta, bases ocultas e esconderijos de armas. Eles haviam se preparado para a possibilidade de que algum dia outra civilização pudesse surgir e precisasse dessas ferramentas para sobreviver ao consumo. Mas houve um problema. Os arquitetos transformaram-se para escapar da extinção, mas, ao fazê-lo, perderam algo crucial. A capacidade de interagir com a matéria física de maneiras significativas. Eles podiam pensar, observar e armazenar conhecimento, mas não podiam construir, não podiam lutar, não podiam recuperar o que haviam perdido. Eles precisavam de mãos, corpos, seres físicos que pudessem atuar no mundo material. Eles precisavam de humanidade. Isso é uma loucura, disse Rodrigues. Observar Sarah se comunicar silenciosamente com Verheim. Não temos como verificar nada do que eles estão nos dizendo. Tudo isso pode ser manipulação. O Dr. Park assentiu lentamente. Ele está certo, comandante. Estamos assumindo riscos enormes com base em informações. Não podemos confirmar de forma independente. Sarah virou-se para encará-los. O dispositivo ainda brilhava em suas mãos. Vocês dois estão corretos em serem céticos. Isso é boa ciência. Mas veja o que está diante de nós. Ela gesticulou para as estruturas cristalinas da forma cintilante de Verheim. Esta tecnologia está séculos além da nossa. Se os arquitetos quisessem nos prejudicar, já poderiam ter feito isso. Eles se tornaram vulneráveis ao revelar sua existência. Ou as apostas deles farão exatamente o que você está fazendo. Confie neles porque eles parecem indefesos. Rodrigues rebateu. Sarah sentiu a reação de Verheim através do dispositivo, não a raiva pela suspeita de Rodrigues. Mas entendendo, o ser já havia vivido uma traição antes. Ele sabia o valor da dúvida. Através do comunicador cristalino, Sarah enviou um pedido simples. Prove. Mostre-nos algo que possamos verificar. Verheim pulsou intensamente e a exibição holográfica mudou. Mostrou coordenadas no espaço, relativamente próximas pelos padrões astronômicos, a apenas 15 anos-luz de distância. Uma estação abandonada orbitava uma estrela morta. Um dos antigos postos avançados do arquiteto.
A estação continha tecnologia, registros e, o mais importante, uma plataforma de armas inativas que a humanidade poderia estudar. Um desbravador poderia chegar a esse local em 6 semanas. Disse o Dr. Park, estudando as coordenadas. Se verificarmos que a estação existe e contém o que afirmam, isso seria uma evidência significativa. Sarah assentiu. Fazemos isso com cuidado e metodicamente. Verificamos tudo antes de comprometermos a humanidade com qualquer curso de ação. Ela olhou para Verheyen. Mas também não perdemos tempo. Se o consumo for real, se estiver chegando a esta parte da galáxia, então cada dia que atrasarmos poderá custar vidas. Verheyen respondeu por CR e estamos vendo outro holograma, este mostrando uma linha do tempo. O consumo avançou lentamente pelos padrões cósmicos, mas inexoravelmente. Suas naves de reconhecimento foram detectadas em sistemas estelares vizinhos. Com base no seu padrão de expansão, alcançariam o espaço controlado pelo homem em aproximadamente 200 anos, 2 séculos. Dr. Okonkwo disse, isso é realmente muito tempo. Por que a urgência? O holograma mudou novamente, mostrando algo que fez o sangue de Sarah gelar. O consumo não chegou apenas e atacou. Ele enviou primeiro os infiltradores, máquinas microscópicas que poderiam se replicar usando qualquer matéria baseada em carbono. Eles se espalharam pela infraestrutura de uma civilização ao longo de décadas, escondidos, crescendo, esperando. Quando a frota principal chegou, os infiltrados foram ativados e a resistência tornou-se quase impossível. Eles já estão aqui. Sarah sussurrou, não é? A confirmação de Verheyen veio como pura certeza. Os infiltrados de consumo chegaram ao espaço humano há aproximadamente 40 anos, provavelmente chegando em meteoritos ou cometas capturados. Estavam agora adormecidos, espalhando-se lentamente, à espera que a sua população atingisse a massa crítica. A humanidade teve 2 séculos antes da chegada da frota principal, mas talvez apenas décadas antes dos infiltradores serem ativados. O ceticismo de Rodrigues quebrou. Se isso for verdade, precisamos avisar a Terra imediatamente. Cada colônia, cada estação, cada nave precisa começar a escanear essas coisas. E como explicamos onde obtivemos essas informações? Dr. Park perguntou, o comando exigirá provas. Eles vão querer estudar os arquitetos, verificar cada afirmação. Esse processo pode levar anos enquanto esses infiltrados se espalham. Sarah sentiu o peso do comando pressionando-a novamente, mais pesado do que antes. Ela era uma pessoa no comando de uma nave, tomando decisões que afetavam o futuro de toda a humanidade. Através do aparelho, ela sentiu a emoção de Varane. Não foi exatamente empatia, mas algo próximo. Os arquitetos enfrentaram escolhas semelhantes uma vez, há muito tempo. Hesitaram, debateram, tentaram verificar tudo antes de agir. Eles perderam mundos inteiros por causa dessa cautela. Dividimos nossa abordagem. Sarah decidiu. O Pathfinder vai até a estação abandonada para verificar as afirmações do arquiteto. Entretanto, enviamos uma transmissão prioritária para a Terra, explicando o que encontramos, incluindo a ameaça de infiltrados. Damos comando a todos os nossos dados e deixamos que eles decidam como proceder. E o dispositivo? Perguntou o Dr. Okonkwo, olhando para o cristal brilhante nas mãos de Sarah, ele vem conosco. Se for realmente um tradutor e fonte de informação, a humanidade precisará dele para se comunicar com os arquitetos e compreender sua tecnologia. Varane pulsou com o que Sarah interpretou como aprovação. O ser gesticulou em direção às outras estruturas cristalinas ao redor do Planalto. Deles surgiram mais dispositivos, 6 no total, cada um pulsando no mesmo ritmo do primeiro, um para cada um. De nós. Dr. Park disse calmamente, eles estão distribuindo conhecimento, certificando-se de que se algo acontecer a uma pessoa, a informação sobreviverá. Sarah distribuiu os dispositivos para sua equipe, cada um ligado ao seu suporte, criando uma conexão instantânea. Ela observou os membros de sua tripulação, as expressões mudando conforme eles acessavam as informações, admiração, medo e determinação, tudo tremeluzindo em seus rostos. Isso muda tudo. Okonkwo disse,
olhando para o dispositivo em suas mãos, não apenas tecnologia militar, mas medicina, engenharia, geração de energia. Os arquitetos estão nos dando séculos de avanço. 8. Quanto custa? Rodrigues perguntou. O que eles esperam em troca? Através do dispositivo, Sarah sentiu a resposta de Varane: sobrevivência. Os arquitetos queriam sobreviver, para eventualmente recuperar a forma física, para reconstruir o que haviam perdido. Mas eles também queriam vingança. Queriam que o consumo fosse destruído, eliminado, impedido de devorar outra civilização. E eles acreditavam que a humanidade violenta, resiliente e inovadora, poderia ser capaz de fazer o que os próprios arquitetos não conseguiram. Sarah olhou para o céu, onde o caminho localizador orbitava invisivelmente além das nuvens. Em poucas horas, retornariam ao navio e seguiriam rumo à estação abandonada. Em poucos dias, o seu relatório chegaria à Terra e mudaria a civilização humana para sempre. Vamos! Ela disse para sua equipe: o que temos de trabalho a fazer? Enquanto caminhavam de volta para a nave, Varane e os outros arquitetos sobreviventes observavam de suas estruturas cristalinas. Pela primeira vez em milhões de anos, sentiram algo que quase haviam esquecido. Ter esperança.